A maior verdade de Sakura está escondida em silêncio, e você nunca percebeu porque o anime te distrai com fofura. Você olha para Sakura e pensa: ah, que fofinho, uma garotinha, um bicho falante, umas roupas bonitinhas, parece fofo demais para ter dor de verdade, né? Mas tem, e muita. Sakura é, à primeira vista, um conto de fadas moderno, uma menina com um coração de ouro, roupas incríveis e uma missão mágica. Só que, se você olhar de perto, por trás dos feitiços e das fantasias, existe um silêncio, um luto que nunca foi embora, apenas aprendeu a conviver com a rotina. O luto é o ponto de partida da jornada de Sakura, mas a mensagem real é sobre cura, e hoje nós vamos falar sobre isso. O luto na família Kinomoto não é aquele de novela, cheio de lágrimas e gritos. É um luto quieto, quase invisível, que mora nos detalhes, e ele se manifesta de duas formas muito distintas, quase como um espelho da psicologia do luto. De um lado temos Fujitaka, o pai. Ele pratica o que poderíamos chamar de luto internalizado. Ele troca a foto da esposa todo santo dia. Ele fala com ela, sorri para as imagens dela e a mantém presente como uma força positiva. Ele não nega a dor, mas a transforma em um ritual de amor e memória. Ele cozinha, cuida da casa, mantém sua serenidade quase sobre-humana. É a forma dele dizer: eu preciso manter o mundo de pé por nossos filhos. Do outro lado temos Toya, o irmão mais velho. O luto dele é externalizado e protetor. Toya não fala da mãe, mas ele age à ausência dela. Ele assumiu o papel de guardião silencioso de Sakura. As provocações, o jeito que ele a chama de monstrenga, tudo isso é uma fachada para uma vigilância constante. Lembrem da cena que ele desiste dos seus poderes para salvar a vida de Yukito. Ele diz: desde que as pessoas que eu mais gosto estejam bem, isso é o suficiente. Ele está falando de Yukito, mas essa frase define toda a sua relação com Sakura. Ele abdicou de parte de si mesmo para proteger o que restou da sua família. Esses dois lutos criam um ambiente onde a tristeza é reconhecida, mas não processada abertamente. Eles não falam sobre a dor, eles a gerenciam como se fosse mais uma conta para pagar no fim do mês. E é nesse vácuo emocional, nessa casa cheia de amor, mas vazia de diálogo sobre a dor, que Sakura cresce e aprende que certas tristezas não devem ser nomeadas. E aí, claro, temos a própria Sakura, sempre com aquele sorriso no rosto, sempre com seu tudo vai dar certo. Mas sinceramente, você já parou para pensar que essa alegria toda talvez seja uma máscara? Sakura vive algo parecido com o que a psicologia chama de parentificação. É quando a criança assume inconscientemente o papel de cuidador emocional dos pais ou da família. Vendo o pai se esforçando para ser forte e o irmão se sacrificando para protegê-la, Sakura entendeu que o seu papel era ser o sol, ser a prova de que a família deu certo, apesar da tragédia. A alegria dela é um escudo. Pensam bem, quantas vezes vemos Sakura realmente chorar pela mãe? São momentos raríssimos. Em vez disso, ela canaliza toda a sua energia para a missão das cartas. É mais fácil lutar contra um monstro de água do que encarar o mar de tristeza que existe dentro de casa. Sua missão de capturar as cartas é simbolicamente uma luta para não deixar que mais nenhuma peça da sua vida se perca. Cada carta capturada é um pequeno ato de controle sobre o mundo que uma vez se mostrou totalmente incontrolável quando a sua mãe morreu. É a tentativa desesperada de uma criança de consertar as rachaduras da sua própria fundação. Só que a dor não aparece só no luto pela mãe. Ela se disfarça de outras coisas. É aqui que a gente precisa falar do Yukito. É sério, essa parte é mais importante do vídeo. Yukito apresenta vários sinais que simbolicamente lembram muito sintomas de depressão na vida real. Pensa comigo, a fome constante não é gula. Na psicologia, a compulsão alimentar ou a perda de apetite são sintomas clássicos. A forma dele simbolizar um vazio interior, uma falta de energia vital que ele tenta desesperadamente preencher com comida. Mas não adianta, porque o buraco é emocional.
O cansaço extremo, hipersonia. Ele dorme em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso não é preguiça, é um sintoma depressivo chamado hipersonia. O corpo e a mente estão tão exaustos de lutar contra a melancolia que simplesmente desligam. A dissociação emocional. Aquele sorriso gentil, mas distante, ele parece estar assistindo a própria vida de fora. Isso é um mecanismo de defesa. Quando a dor é demais, a mente se distancia para se proteger. Ele está ali, mas não está por inteiro. E a existência de Yui, o guardião da lua, torna tudo ainda mais complexo. Yui é a personificação da tristeza, da saudade e do dever. Yukito é a tentativa de levar uma vida normal, enquanto carrega esse peso. A dualidade deles é uma metáfora poderosa para despersonalização, a sensação de ser dividido, de não ser dono do próprio corpo ou das próprias emoções. Quando Yukito começa a desaparecer, é a depressão vencendo, é a energia vital dele se esvaindo. De certa forma, Yui não é apenas a saudade de Clown, é a personificação de todo o luto não processado que paira na atmosfera da história. E Yukito é seu hospedeiro involuntário. Ele é o espelho de uma dor que não tem nome, mas que, vamos ser sinceros, muitos de nós conhecemos bem demais. E as cartas? Bom, as cartas são a grande metáfora da mente da Sakura, um verdadeiro mapa de emoções. Elas não são apenas monstros. A cada carta é uma emoção ou um estado psicológico que foi solto e precisa ser compreendido. A carta Vento, a primeira carta que ela captura, representa a mudança, o início da jornada, a força que espalha o caos, mas que também pode movê-la para frente. A carta Sombra, o medo do desconhecido, as partes de nós que não queremos ver. Sakura não a destrói, ela a ilumina, a entende e a guarda. A carta Ilusão, a negação, as mentiras que contamos a nós mesmos. Sakura precisa enxergar a verdade por trás da ilusão para capturá-la. A carta Espelho, uma das mais importantes, representa a autoimagem, a forma como nós vemos e como os outros nos veem. A carta Mente engana, mas no fundo só quer ser reconhecida. Quando Sakura a perdoa e aceita, ela dá um passo gigante em sua autoaceitação. As cartas não são inimigos, são emoções que fugiram do controle. Quando Sakura captura uma carta, ela não está a derrotando, ela está entendendo. Ela olha para aquela emoção caótica e acolhe. Depois, na segunda metade da história, vem o passo mais importante, a transformação. Ao transformar as cartas Clow em cartas Sakura, ela está amadurecendo. Ela pega aquelas emoções brutas que herdou de outra pessoa, Clow Reed, e a transforma em algo seu, equilibrado, parte de quem ela é. Ela aprende a usar a tristeza, a raiva e o medo como ferramentas e não como correntes. E a cura em Sakura não é um caminho solitário. Ela acontece através da conexão e não podemos falar de cura sem falar de Xiao Hanli. Xiao Hanli chega como um espelho invertido de Sakura. Ele é focado, pragmático, quase frio. Ele não está preocupado em sorrir ou em fazer os outros felizes. Ele tem uma missão, um dever imposto por seu clã. A magia, para ele, não é uma aventura, é uma responsabilidade ancestral. Mas ao conviver com Sakura, ele passa por uma transformação tão profunda quanto a dela. Ele aprende que a força não está na rigidez, mas na vulnerabilidade. Ele vê Sakura não apenas capturar cartas, mas fazer amigos, perdoar inimigos e cuidar das pessoas ao seu redor. E isso o desmonta. O arco de Xiao Hanli é sobre desaprender a masculinidade tóxica imposta pela tradição. Ele deixa de ser um rival para se tornar um parceiro. A sua jornada de se apaixonar por Sakura é, na verdade, uma jornada de aprender a sentir, de permitir que a empatia, a gentileza e o amor sejam tão importantes quanto o poder e o dever. Ele é a prova de que a cura de Sakura não é apenas interna. A delicadeza que ela aprende a cultivar transborda e cura também as pessoas ao seu redor.
E talvez seja por isso que tanta gente ama Sakura, mesmo adulta, porque no fundo a gente se vê nela. E é por isso que no final das contas, Sakura não é sobre tristeza, é sobre o que a gente faz com ela. É sobre como uma menina que herda um luto silencioso e o transforma em coragem, que encara a depressão de um amigo e oferece apoio incondicional, que pega as emoções mais assustadoras e as transforma em poder. Sakura nos ensina que a dor não precisa ser um fim. Ela pode ser um começo, pode ser um solo fértil, onde a força, a empatia e a delicadeza florescem. A história de Sakura não é sobre a magia que ela usa, mas sobre a magia que ela cria a partir de suas próprias feridas. É sobre transformar a dor em delicadeza. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua? Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo.